Olá, boa noite. Eu sou o Bruno Basso, coordenador do Núcleo de Governança, Risco e Compliance do Instituto Brasileiro de Direito, Conformidade e Normas Internacionais, o IBDCN. O objetivo do IBDCN é o de promover a capacitação e a formação de líderes para a promoção da transformação cultural no âmbito das organizações públicas e privadas. E, para isso, reunimos semanalmente um time curador de conteúdo. Hoje, com muito prazer, abrimos o nosso espaço IBDCN para os especialistas André Lemos e Roberto Figueiredo, que irão debater sobre o seguinte tema: compliance, gestão de riscos e plano de continuidade de negócios. André Lemos é advogado, professor e palestrante. Atua há mais de 20 anos nas áreas de direito tributário e empresarial. Por alguns anos, exerceu a função de conselheiro do Conselho Administrativo de Recursos Federais, o CARF, e conselheiro do Tribunal Administrativo Tributário de Santa Catarina, o TAT. Atualmente é presidente da Comissão de Governança Corporativa e Compliance do Instituto dos Advogados de Santa Catarina, IASC, e diretor da Regional de Santa Catarina do Instituto Brasileiro de Ética Empresarial, o IBDE. Roberto Figueiredo possui duas formações, é advogado e engenheiro de segurança do trabalho, possui mestrado e doutorado em engenharia de produção e recentemente concluiu seu pós-doutorado em compliance, no curso de administração da Universidade Federal de Santa Catarina. Atualmente é membro da Comissão de Compliance e Conformidade da OAB e sócio do escritório Marcondes Brincas. Sejam todos muito bem-vindos e não se esqueçam de participar pelo nosso chat. A sua opinião é muito importante para o IBDC. Antes de darmos início à exposição de hoje, queria deixar aqui a nossa solidariedade a todas as famílias que perderam seus entes queridos e suas casas em razão do ciclone que atingiu a nossa santa e bela Catarina no dia de ontem. Não tenho dúvida de que juntos vamos superar mais essa crise. Boa noite, Roberto e André. Boa noite. Boa noite, Bruno. Boa noite, André. Bruno, faço coro às suas palavras, nossas solidariedades também, e agradeço novamente o convite, né? Para mim é uma satisfação participar deste colóquio sobre assuntos corporativos, né? Que estão em moda agora, todo mundo fala sobre gestão de riscos, fala compliance, continuidade dos negócios, e para mim é uma honra, porque eu tenho o André ao meu lado, o qual tenho muito respeito, o Bruno também, então renovo aqui o meu agradecimento à participação desta mesa virtual. Maravilha. Maravilha. Roberto, costuma-se entender risco como uma possibilidade de algo não dar certo, mas seu conceito atual envolve também a qualificação dessa incerteza, tanto no que diz respeito às perdas, como a ganhos dessa incerteza. Poderíamos dizer, então, que os riscos nada mais são do que os efeitos da incerteza nos objetivos da organização, podendo, sim, gerar ameaças, mas, acima de tudo, grandes oportunidades. E aqui penso que cabe mencionarmos dois pensamentos. O primeiro, de Einstein, que dizia o seguinte: é nas crises que nascem as invenções, os descobrimentos e as grandes estratégias. Já Churchill, que foi o primeiro-ministro britânico da Segunda Guerra Mundial, dizia o seguinte: o pessimista vê dificuldade em cada oportunidade, o otimista vê oportunidade em cada dificuldade. Então, Roberto, eu gostaria de entender, dentro de uma organização, para que serve a gestão de risco e qual seria o seu propósito? Bom, vamos lá. O assunto, antes de mais nada, eu quero também cumprimentar aquelas pessoas que nos escutam agora, que nos veem, né? E o assunto é bem interessante, porque você falou em ameaças, oportunidades, falou do conceito de risco, que é um conceito clássico que tem na ISO 31000, né? Ou seja, o efeito da incerteza sobre os objetivos. Mas eu gostaria de voltar um pouco, né? Um pouco na história, até para quem está agora nos assistindo, entenda que esse, aspas, risco, lá na década de 1995, quando surgiu nas normas regulamentadoras de saúde e segurança do trabalho um instrumento chamado PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Foi uma loucura na época, porque
após publicada a norma, os profissionais eles não entendiam, não tinham a compreensão do que seria o risco, quais os riscos ambientais, tampouco como seria operacionalizado isso junto aos estabelecimentos, ou seja, as empresas. O tempo passou e o conceito de risco ele veio se aprimorando ao ponto de, hoje, falarmos de gestão de risco, ou seja, é o planejamento, é o acompanhamento, monitoramento, métricas, ou seja, nós temos agora uma visão de risco totalmente diferente. Eu até confesso que os programas, por mim, elaborados em 95, 96, hoje eu digo o seguinte, nós não sabíamos o que era risco. Mas entre nós, tentando trocar e evoluir um pouco este conceito, nós fomos observando que o risco, você imagina numa empresa onde tinha 6.000, 8.000 empregados, e você ter que apontar riscos, ou os quais esses empregados estavam expostos, de que maneira você fazia? Você tinha que ir até o local, esse era aí eu vou falar daquele profissional de risco de gabinete, né? Que é um profissional que eu tenho, assim, uma certa cautela, porque o risco você tem que estar muito próximo da ponta, muito próximo daquele que tem o risco na mão. A gente chama do proprietário do risco. Bom, com o tempo, o risco ele veio numa evolução, e hoje o que nós temos? Você me perguntou, para que serve? Ele serve, basicamente, para eu encorajar a inovação, melhorar o desempenho e atingir os meus objetivos. Então, eu consigo trabalhar o risco com base naquilo que eu tenho de objetivos. Então, para onde eu quero ir? E aí eu faço um paralelo muito rápido aqui. O tema é interessante, se deixar eu falo, né? Mas eu traço um paralelo entre a nossa vida pessoal e a vida de uma empresa. Então, eu tenho que saber onde eu quero ir, o que eu quero ser, onde eu quero chegar. Quais são os elementos, as variáveis que influenciam nesses objetivos? O que eu tenho que trabalhar para que eu consiga vencer os obstáculos que surgirão para eu atingir esses objetivos? Agora, pegue esse exemplo da vida pessoal e traga para uma empresa. Essa empresa, ela tem um propósito, e o risco ele auxilia no fortalecimento daquele propósito. Então, se ela serve para motivar, encorajar elementos que vão fazer a empresa crescer, eu protejo e mantenho o valor da empresa. Que valor é esse? Não é o valor comercial, não é o valor dela, mas sim o propósito dela. Então, a gestão de risco ela veio para eu entender melhor a empresa, eu encorajar a inovação e, com isso, eu trazer estes elementos, né, incorporados agora pelo grupo de trabalhadores, para que eu consiga atingir meus objetivos. Perfeito. Então, a gente começa a falar em termos de gestão de risco de valores intangíveis, que atualmente são os bens mais valiosos dentro da organização. Então, a gente passa a ter não só uma gestão de riscos que são inerentes ao próprio modelo de negócio, como também a essa gestão de riscos de bens intangíveis. E aproveitando esse gancho, André, por óbvio, há uma série de riscos, riscos empresariais, riscos jurídicos, riscos até de compliance. Você poderia, André, nos explicar de que forma a gestão de riscos se relaciona com um programa de compliance? Boa noite, Bruno. Boa noite, Roberto. Prazer aí em estar com vocês de novo, né? Espero que a gente faça um bom webinário, né? É claro que nós estamos aí, alguns participantes, imagino que estão com problemas aí, inclusive até de acesso, né? Com todo esse ciclone que teve ontem, afetou muita gente. Uma parte triste aí, né? Da gente ver algumas imagens, enfim. Também estendo o meu sentimento aí de tristeza e, ao mesmo tempo, da gente ter resiliência, né? Uma palavra também que está um pouco aí em voga, né? A persistência, a perseverança, enfim. Vamos ver se a gente consegue fazer um bom programa também hoje para mostrar aí um pouquinho mais do que a gente já falou no primeiro, avançando e falando um pouco dessa correlação. A correlação aqui, Bruno, que eu acho, eu penso que ela tenha, a primeira coisa que me vem à cabeça é a multidisciplina.
multidisciplinariedade, né? Vários setores da organização, da entidade, se relacionando, um interagindo com o outro. Às vezes, até prestadores de serviço de fora, contratados, também interagindo. Às vezes, a empresa não tem um compliance officer, né, de raiz estabelecido lá dentro. Vai ter um jurídico que vai cuidar, um jurídico prestador de serviço. Vai ter que fazer a interação com outros setores, né? Conhecer muito bem a operação de início ao final da entidade para poder fazer com que essa gestão, né, seja ela macro, né, vindo de cima da alta administração, vendo a necessidade de se organizar, né? Então tem a ver com governança corporativa, e dentro dessa governança, que eu olho basicamente, às vezes, o gênero é a governança, e dentro tem o compliance, dentro tem a gestão de risco, né? Ou outros tipos de gestão. Eu acho que esse é o ponto, né? E aí fazer, dentro desse escopo da empresa, nessa gestão, ver, sou favorável ou não à fraude, à corrupção, devo desviar dinheiro do público em meu benefício ou não? Isto está em acordo ou em desacordo com o nosso sistema, né? Então, essas coisas, eu acho que elas são o primeiro passo para se implementar alguma coisa. E eu vejo, sim, como uma interação entre o compliance, que é combater corrupção, fraude, desvios, má condutas, com toda certeza. É até da lógica, né? A gente vê um combate à corrupção tem a ver com boa ou má gestão, com a sobrevivência dessa companhia ou dessa entidade, pequena, média, grande, né? Então, e aí a gente tem vários exemplos depois, aí o Roberto tocou na questão de ISOs, né? A gente vai aprofundando um pouquinho mais aí ao longo do percurso aí. Terminar por hora a minha resposta, espero que ela tenha sido aí boa aí para todos. André, complementando a sua fala, eu vejo que hoje uma das maiores dificuldades das organizações é saber de fato quais são os riscos que aquela organização está correndo. Ou seja, muitas vezes as organizações têm um mapa de risco, mas muitas vezes deixam de colocar naquele mapa de risco, ou seja, a sua gestão de risco ela não é tão eficiente quanto se imaginava. Exemplo, hoje nós temos um risco voltado à privacidade da informação. Muitas organizações não se atentaram, e tantos riscos que vemos por aí, e que realmente as organizações elas ainda não se atentaram, que de fato isso pode levar a um ganho. E aí você vai falar, mas como assim, Bruno? Sim, ganhamos mais perdendo menos. Essa é a grande efetividade de uma gestão de risco, é a prevenção. Roberto, eu levo para a minha vida um dos grandes ensinamentos do budismo, que diz o seguinte: a impermanência da nossa vida é uma constante. E essa crise que estamos vivenciando, aliás, ela veio apenas ratificar essa afirmação que os budistas sempre levaram consigo. Mas, na prática, nós sabemos que existem algumas etapas que compõem essa gestão efetiva de gestão de riscos. Essa gestão de riscos, ela não pode ser apenas intuitiva. Então, eu queria saber se você poderia estar nos explicando se existe alguma metodologia mais adequada para que eu, enquanto empresário, possa fazer uma gestão de risco eficiente dentro de uma organização e se ela é capaz de prever todos os tipos de riscos. Essa aqui é uma pergunta que sempre nos fazem e que é importante trazer um pouquinho da sua experiência, Roberto. Estou anotando aqui, porque como são 3 perguntas, para eu não me perder na resposta. Mas antes um pouco, Bruno, você falou que as empresas têm dificuldade em saber quais são os seus riscos. Novamente, eu digo, a gente tem que saber quem nós somos, né? Então, eu estou falando enquanto empresa, organização, onde nós estamos situados, qual é o nosso contexto, quem são os novos entrantes, quem são os nossos fornecedores, quem são os nossos concorrentes, quais são as novas tecnologias que podem, de uma certa forma, impactar o nosso negócio. Opa,
Aí agora eu estou falando de riscos potenciais, né, ou fatores de riscos que podem trazer impactos positivos ou negativos para a empresa, porém, eu conheço a minha empresa, eu conheço a minha organização, e aí eu posso, naquela tua pergunta, dizer, não, os meus riscos são esses. Né? Ou, principalmente, aquilo que atrapalha os meus objetivos, eu conheço. Por que eu estou falando isso? Porque você chega hoje para o empresário, né, e coloca para ele, aborda a questão de risco. Hoje você tem, né, o André ali comentou, ISO 31000, COSO, ERM, método brasiliano, BIA, matriz Gucci. Um cidadão, um empresário, ele vai te olhar e vai dizer, não, eu quero entender onde nós vamos chegar. E aí você devolve a pergunta, vamos facilitar. Quais são os objetivos estratégicos da empresa? Para que rumo? Para onde eu tenho que olhar contigo para dizer quais são os fatores que vão interagir ou vão interferir nesses teus objetivos? Aí eu começo a dizer o seguinte, vamos lá, qual é o método mais efetivo? Não sei, vai depender do quê? Da cultura, vai depender do modelo de negócio, e aí eu estou falando em outro método também, que eu podia pegar o Canvas e colocar um pouquinho de risco aqui dentro, né? Mas eu posso dizer o seguinte para ti, eu tenho que analisar o contexto, as partes interessadas, então, fornecedores, governo, trabalhadores, sócios, empregados, então, contexto, onde eu estou inserido, quem são meus concorrentes, quais são os elementos que interferem. Com base nisso, as legislações que vão impactar no meu negócio, juntando esse primeiro momento, eu identifico os riscos, faço uma análise deles, sabendo o seguinte, qual é prioritário, passo ao tratamento, e ali eu começo a observar, porque não é, eu crio um plano de ação, mas eu tenho que monitorar este plano de ação para saber onde eu quero chegar. Né? Então, se você falar, poxa, mas qual seria a metodologia mais eficiente? Eu não sei te dizer, porque primeiro eu tenho que conhecer a organização e, principalmente, a organização tem que se conhecer. Às vezes, num Pareto ou numa curva ABC, se resolve. Eu consigo demonstrar quais são, hoje, os pontos, as fragilidades do negócio. Né? Num debate, muito bem colocado pelo André, multidisciplinar, eu tenho que trazer todos para a mesa. Eu tenho que trazer o financeiro, o operacional, o comercial, eu tenho que trazer a ponta, porque o risco muitas vezes está lá, porque a decisão está na ponta. Enfim. E um detalhe, né? Não há como, tem até uma... eu esqueci o nome do livro, daqui a pouco eu lembro, mas lá no livro, numa notinha de rodapé, dizia que uma missão espacial havia um problema na válvula. Né? Desafio aos deuses, lembrei o nome do livro. Havia um problema na válvula. E eles estavam testando, até que chegou alguém da área de riscos e falou o seguinte, não, a gente não vai conseguir 100%, a gente vai conseguir aquela válvula que vai vazar menos, né? Que vai dar menos problema. Então, quando você pergunta para mim, você colocou ali, dá para prever todos os tipos de risco? O risco é um caminho de amadurecimento dentro da empresa. A cada reunião com o gestor de risco, que ele, desculpa a brincadeira, mas é o homem do terror, é o homem da morte, é o homem que traz as piores notícias, mas tem que ter para que a gente possa colocar na mesa para conversar. Ele vai colocar os piores cenários, mas nem sempre. Por exemplo, vivemos um mundo hoje, na pandemia. Se você me perguntasse há 6 meses atrás se isto era, eu ia dizer, olha, amigo, eu acho que você está enganado, isso nunca vai acontecer. Então, os riscos, eles vão amadurecendo, eles vão surgindo e você vai retrabalhando. Não há como, não é uma foto, é um movimento dinâmico de amadurecimento dos riscos dentro da empresa. Perfeito, André. Perfeito, Roberto. E eu acredito também que há um ponto principal, que é o início de tudo, que é a sensibilização do dono do negócio, em saber
que a gestão de riscos vai agregar valor ao modelo de negócio que ele sempre sonhou, que ele vive aquilo todo dia e que vai trazer uma série de benefícios. Então, a sensibilização é essencial nesse processo de desenvolvimento de um processo formal de gestão de riscos. André? Tratar de forma simples, né? Desculpa, Bruno. Tratar o risco de forma simples, o mais simples possível. Exatamente, exatamente. André, sabemos que é nas crises que surgem as verdadeiras lideranças. Como eu, enquanto líder e gestor da minha organização, por exemplo, eu posso, então, adaptar essa gestão de riscos de acordo com o porte da minha organização, ou seja, eu preciso ser uma grande organização para estar pensando em gestão de riscos, como hidrelétricas, por exemplo, ou dentro do meu negócio, um negócio menor ou de médio porte, eu consigo também estar trabalhando essa questão de gestão formal dos riscos? Sim, Bruno, isso a gente até comentou, né, em outras oportunidades já, falando do assunto. A minha visão, né, eu não só pode, como deve. O importante para mim, na minha visão, é começar. E começar com regras também que sejam mais concisas, com certa simplicidade, de acordo com o tamanho da empresa. Uma de pequeno porte precisa, não precisa, às vezes ela consegue levar, né? Mas consegue se destacar começando a ter regras mínimas, mas ali estabelecida, escrita, cumprida, treinada, aperfeiçoada, revisada com continuidade. Isso aí é de fundamental importância. E às vezes, até uma ideia um pouco equivocada das pessoas não, eu sou pequeno demais e isso é muito complexo, né? Muitas vezes não é complexo. Nós estamos falando aqui de vários assuntos que estão ali no dia a dia, né, da operação, mas mapeando isso e começando a estabelecer com regras claras, já é um começo. Uma grande que se estabeleça, por exemplo, numa cidade, uma multinacional ou uma de grande porte, às vezes precisa contratar uma prestadora de serviço, um serviço, às vezes, relativamente mais simples até, e ela vai dar prioridade no seu código de conduta a quem também tenha regras mínimas, por exemplo, de compliance ou de governança, enfim. E se, de repente, essa empresa menor não tenha, já não vai conseguir fazer negócio com essa grande. Então, minha sugestão sempre, comecem que aí, como tu falou, Bruno, pequena, média e grande, o ativo, às vezes a gente até pode ser que não consiga ver, um ativo que seja intangível num primeiro momento, mas certamente a imagem, a reputação, as boas práticas, isso é algo que vai dar perenidade, sim, para a entidade. Então, para mim, resumindo, independentemente do tamanho, é preciso começar. Ou seja, em outras palavras, o maior risco de uma organização é não medir seus riscos. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Roberto, estamos hoje diante de um evidente cisne negro. Essa é a expressão, sim. Essa expressão ela foi utilizada pelo escritor libanês Nassim Taleb. E para quem tiver interessado, ele lançou um livro em que ele trata exatamente do cisne negro, que são justamente aqueles eventos de baixíssima probabilidade de ocorrência, porém de um impacto extremamente elevado. De forma objetiva, Roberto, como que a área de compliance pode auxiliar a organização na gestão de riscos, ainda que em cenários incertos ou imprevisíveis, como que a gente se encontra na atualidade? Compliance e gestão de riscos. Pois bem, eu vou enveredar um pouco pela
pela área de humanas, né? Pessoas. A gente falou aqui sobre liderança, né? Salvo engano, o André comentou sobre liderança, pequenas e médias e grandes empresas, e a gente circula esses temas que inevitavelmente passarão por pessoas, né? E quando eu digo pessoas, eu chamo outros conceitos, né? Eu chamo comunicação, conscientização, entender a mensagem e, principalmente, saber para onde a empresa vai. Para eu me apropriar desse objetivo, desse caminho, e aí sim conseguir fazer parte dessas disciplinas, como compliance, como gestão de risco. E agora a gente vive um momento que, quando a gente fala no compliance, né? E aí, comentado já no nosso outro encontro, a gente volta para as pessoas, né? Como eu disse, isso é inerente da pessoa, o cumprimento da norma, ou a conduta ética, é o que a gente espera, é uma expectativa. E isso lá, também, André, lá na ISO, a gente trata das expectativas das partes interessadas. Por quê? Eu costumo brincar agora, a expectativa é a mãe da decepção, né? Então, você tem que deixar claro, tem que levar a mensagem de forma ao empregado, ao sócio, as pessoas que estão à sua volta compreendam. Hoje, todos nós estamos trabalhando em casa. Se você pegar um exemplo, e aí eu vou responder a tua pergunta com esse exemplo, se você pegar o responsável pela área de compras de qualquer empresa, uma empresa média, uma empresa até de prestação de serviço, que hoje compra lá pelo menos, sei lá, 1.000, 2.000 uniformes a cada 2, 3 meses, e ele já está 90 dias em casa, né? Quando ele está no ambiente da empresa, ele tem ali o seu código de conduta, ele tem o seu supervisor, ele tem o seu gerente, as reuniões acontecem, o assunto é quente, e ele sabe das suas responsabilidades e obrigações perante aquele código de conduta. Ele está em casa, não tem o ambiente empresarial. O compliance, ele deve estar presente neste empregado, neste colaborador, de forma a ele compreender o seguinte, que não é o local geográfico, e sim o comprometimento e o atendimento àquele código. Então, hoje, nós vivemos um movimento, e de algumas empresas que eu tenho visto, de reforço, treinamento e conscientização dos códigos de conduta através de reuniões virtuais, de encontros, lives, de temas, para lembrar o seguinte, olha, não esqueça do seu compromisso. Porque o risco de eu encontrar falhas no procedimento de compras, né, ou condutas duvidosas no procedimento de compras, ele cresce. Porque de certa forma, eu relaxei em relação ao código de conduta. Então, o compliance, numa linha, a gestão de risco é um dos pilares. Porque o compliance, eu falo da legislação, que vai impactar na minha empresa. A legislação tem que ser cumprida e atendida, seja ela interna ou externa. Então, o risco hoje está no quê? Eu não cumprir à risca a legislação que impacta nos meus objetivos. E aqui eu dei um exemplo apenas de alguém que trabalha na área do compras. Pode ser um operacional que hoje faz a fiscalização nos pós-trabalho, pode ser o comercial que tem lá os seus limites, né, de negociação. Enfim, eu tenho que diminuir esse impacto do risco, levando ao conhecimento as regras de compliance da empresa. Ponto. E eu consigo amenizar o negócio. Muito boas colocações, Roberto. Mas eu acredito que quem está nos assistindo deve estar pensando o seguinte, bom, ok, temos que ter gestão de risco, mas também precisamos dar continuidade aos negócios, porque os riscos são inerentes a qualquer tipo de negócio, sejam eles externos ou internos à organização. Então, André, eu sempre digo que a gente precisa ter esperança. E aqui destaco que esperança não vem do verbo esperar, mas de esperançar, ou seja, de buscar, de agir,
de ter atitudes em prol dos objetivos que nós almejamos. Assim, de forma instintiva, sempre buscamos dar continuidade aos nossos negócios. Mas tem sempre uma pergunta que a gente se faz: tem alguma forma da gente organizar essas ideias de uma maneira mais efetiva e segura? Ou seja, como podemos relacionar a gestão de riscos com um plano formal de continuidade de negócios? Bom, tocasse em algumas palavras aí que são muito importantes e tem a ver com valores, e que esses valores podem trazer altos preços para as entidades, né? Altos preços positivos, altos preços negativos. O que eu sempre tenho insistido, assim, que teve essa onda, né? A GRC, né? Governança, risco e compliance, e agora também plano de continuidade dos negócios. O que eu percebo, né? Primeira coisa, temos que sair desse plano da conversa, um autogestor. O autogestor que eu digo pode ser um autogestor de uma empresa pequena, mas ele é autogestor, né? O dono da empresa, ou o seu comando inteiro, é arregaçar a manga, olhar para o seu negócio, para a sua operação e começar a escrever aonde tem os gargalos, né? Como que eu vou conseguir dar sequência ao meu negócio que eu tinha colocado ali para ti? Será que, olhando com a lógica, né, vendo que eu tenho uma empresa que participa de muita licitação, a parte ali, corrupção ali no meio é um risco, ou eu vou abandonar e vou continuar num mecanismo, de repente, de tentar algum tráfico de influência, e daqui a pouco muda os ventos e vem esse risco e afunda. Avaliei esse risco, coloquei na ponta do lápis quanto que ele tinha de percentual a incomodar ou não o meu negócio, a dar continuidade ou não no meu negócio. A reputação minha, da minha empresa, dos meus comandantes, dos meus comandados, dos meus familiares, foi colocado nessa avaliação. Enfim, primeiro eu olho como algo assim lógico, coerente, intuitivo de avaliar esses riscos, né? Se a resposta for que tenha realmente pontos grandes de risco, eu tenho duas alternativas, né? Tentar alguma coisa para prevenir, e a gente viu ali, o Roberto já falou em outras oportunidades, o risco a gente consegue zerar. Vejam, Petrobras, ela tinha compliance, ela tinha programa efetivo de compliance, mas gerou onde nós vimos. Hoje em dia, teve que se reciclar, inclusive em algo que ela já tinha, para tentar evitar um problema. Então, risco zero nós não teremos, mas a gente pode diminuir, pode mitigar, né? Para isso, a gente vai precisar realmente arregaçar as mangas. Eu acho que o pior é aquilo que tu falou, né, a pessoa, Bruno, negligenciar, achar que não é um risco que vai gerar um problema grave. Será que na Lava Jato todo mundo ali, empreiteiras, não avaliaram esse risco, né? Vejam, lá em 2010, quando a Petrobras estava valendo a ação R$ 27 ou mais, e aí depois, em 2016, com todo o problema gerado, foi a R$ 4,50. Será que isso não é um grande problema, né? Então, são essas as coisas. Mas ela é uma grande companhia. Sim, guardando as devidas proporções, pode acontecer nesse exemplo que eu dei de uma licitação, né? De repente tem a prática de estar num tráfico aí de influência enorme ao longo de vários anos. E uma hora, desculpe a expressão, mas quando a casa cai, né? Como que fica esse tipo de coisa? Se não passa por uma cultura realmente de construir algo com mais densidade, é certo, né,
que a gente vai ver que essa vida vai ser curta. E para finalizar, né, Bruno, quando tu falou esperança, de esperançar, eu digo persistir, perseverar, a tal resiliência, muito no mundo empresarial a gente trata de função social da empresa. Eu acho que tem tudo a ver compliance, governança, melhor, de cima para baixo, governança, compliance, gestão de risco com função social da empresa, ou seja, perenidade dos negócios, continuidade nos negócios. É interessante da sua fala, André, porque normalmente a gestão de riscos ela tenta de alguma forma mitigar efeitos de uma crise e para isso, eventualmente, algumas empresas estão formalmente delimitando planos de continuidade de negócio. Ou seja, deu algum tipo de problema, temos uma crise, já sabemos pelo menos um caminho lógico a seguir, já fomos treinados para esse tipo de situação, muito embora a gente saiba que na prática a teoria é outra. Mas esses planos formais de continuidade nos levam a buscar o quê? Qual é a grande vantagem de se ter um plano de continuidade de negócio? Nós passamos a ter um processo de decisão muito mais objetivado, muito mais evidenciado, fazendo com que a gente tenha muito menos riscos de errar quando a gente realmente for decidir. Então, o recado que deve ficar não é que a intuição do dono do negócio seja deixado de lado. Não, ela sempre tem que estar presente. Mas não é porque existe a intuição, que é o campo informal do dono do negócio, que a gente não precisa ter um plano de continuidade formalizado dentro da estrutura para ter um processo de decisão muito mais robusto. Então, essa é a grande mensagem que se pode passar por meio da sua fala, né, Roberto? Né, André? Desculpa. Sem dúvida. E, claro, nós falamos às vezes de hipóteses, né? Porque nós temos um tempo também limitado aqui. O importante, né, Bruno, é a gente saber, primeiro, às vezes tem regras, caminho das pedras para a gente seguir, mas tem que ser adaptado à realidade de cada um. Então, receita de bolo, uma receita para todos os casos e operações, isso aí não existe, né? Mas eu acho que é tentar conhecer e fazer de tudo para conhecer a operação é que a gente vai realmente chegar num bom resultado. Roberto, na prática, eu então quero fazer um plano de continuidade dos meus negócios. É por onde que eu começo e se existe algo que me dê sustentabilidade a isso hoje no mercado, uma vez que, de maneira informal, a gente já tem uma metodologia estruturada na nossa cabeça, é o inconsciente. Mas como é que a gente pode botar isso no papel e fazer com que todas as partes interessadas, os stakeholders, entendam, de alguma forma, qual é a metodologia que a gente está usando? O que faz deixar vivo uma organização, o que faz deixar vivo uma empresa, uma organização, é o feeling daquele que está à frente dos negócios. Este feeling, né, esta vontade, esta visão diferenciada, a qual a grande maioria não tem, por isso que o negócio dá certo, quando ele acorda e olha para a empresa e diz, vamos dar uma guinada agora para a esquerda, agora vamos para a direita. Então, este feeling, ele é fundamental para que a empresa sobreviva. Porém, é neste feeling que nós temos que buscar o quê? A recuperação e a resposta, caso a gente tenha alguns contratempos no caminho. Se você, como me perguntou, qual seria a forma, né? Então, eu volto novamente a dizer, a pergunta é, conhece o seu negócio? Conheço. Sabe para onde quer ir? Sei. Então, vamos pegar este contexto, este cenário, buscamos regulamentos, leis, normas que possam trazer algum impacto, algum problema de continuidade dos negócios, buscamos os parceiros, os empregados, criamos as prioridades através de políticas e diretrizes e ali criamos um plano de ação. Este plano de ação,
é que vai definir se realmente eu consigo ou não sair de uma, aspas, de uma crise, ou melhor, se eu consigo responder aquele meu feeling para um novo mercado, para um novo produto, para um novo processo, para um novo serviço. Porém, o que nós temos que entender? Neste plano de ação, eu tenho que definir muito bem quem vai fazer, quando vai fazer e como vai fazer, quanto eu vou gastar, o que nós chamamos aí no dia a dia de uma matriz 5W2H, né? Mas para não entrar muito neste tema, eu vou ilustrar com quando a coisa aperta, quando chega aquele momento de que, vamos lá, busque o plano tem que ser documentado, é um documento que ele tem que ser revisado, como falou o André, que ele tem que ser monitorado, ele tem que ser trazido à pauta de todas as reuniões, sejam gerenciais, sejam estratégicas, operacionais, táticas. Eu tenho que desdobrar este plano em todos os níveis da empresa ou setores, para que todos entendam e reconheçam neste plano quem é o responsável por determinado procedimento ou ação, para a gente não correr o risco, não sei se vocês já escutaram, da síndrome de Noé. Acontece alguma coisa, não é comigo, né? Essa é a síndrome de Noé. Eu não posso correr o risco, dentro de um plano de continuidade de negócios, de ter um comportamento onde eu não sei qual é o passo que eu tenho que dar, qual é a alavanca que eu tenho que puxar, qual é o botão que eu tenho que apertar. Isso tem que estar muito claro para que, novamente, aquele envolvido, aquele colaborador, aquele empregado, aquele gerente, ele se aproprie daquilo, e isso é resultado do quê? De uma transparência das informações, sejam elas financeiras, comerciais, estratégicas, saber qual é o rumo da empresa, para que ele perceba periodicamente como que está o comportamento da empresa no mercado frente, novamente, vou buscar aquele feeling lá né, do proprietário, do diretor, ou da presidência, ou do conselho de administração, para que a gente realmente avalie quais são os riscos frente à legislação, frente ao contexto, frente ao mercado, e quem vai tomar a frente. Eu costumo dizer o seguinte, a liderança, né, que nós falamos alguns minutos atrás, não é aquele que sai à frente fazendo, eu entendo que o líder é aquele que faz os outros compreenderem o que deve ser feito. Então, o líder de gabinete não serve. Tem que pegar a estrada, sentar, ir na ponta, conversar, sentir, ter a experiência de como as coisas acontecem na ponta, para que ele possa, aos poucos, trazer estas informações para a gestão de risco, para o compliance, para a governança, e aí sim a coisa caminha de forma, agora eu tenho um plano de continuidade de negócio, eu tenho a definição, eu tenho os envolvidos, e eu sei o que cada um deve fazer no momento que acontecer algo como o que está acontecendo hoje, por exemplo. E, Roberto, também existem boas práticas no mercado, inclusive com uma norma ISO recentemente atualizada no mercado, que vai trazer, inclusive, para quem quiser se aprofundar, uma metodologia sobre o tema, por onde começar, para onde ir, etc. Você falou da síndrome de Noé, e eu lembrei também da síndrome de Alice, da Alice no País das Maravilhas, que diz o seguinte, olha, quando eu não sei qual caminho tomar, qualquer rumo me serve. Então, com o plano de continuidade de negócios, pelo menos a gente tem um caminho razoável a seguir, caso eventualmente ocorra algo que não necessariamente esteja na nossa matriz de risco também. Então, eu acho que essa é a grande vantagem de se ter estruturado, como você bem ponderou, um plano de continuidade de negócios, até porque o mercado valoriza muito os princípios, basicamente os 4 princípios hoje da governança corporativa: transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade social corporativa. Esses são os grandes pilares atuais que regem não só a governança corporativa, como a gestão de riscos e o plano de continuidade dos negócios. André?
Desculpa. Claro, pois não, Roberto? Até para ilustrar um pouco o plano de continuidade de negócio, que não basta tê-lo formalizado, todos envolvidos, você tem que criar cenários críticos e fazer o exercício para que eles entendam como será a reação no momento oportuno. Vou dar um exemplo simples, porém bem didático, que é o treinamento de combate a incêndio. As grandes empresas, inclusive as escolas hoje fazem muito isso, que é o seguinte, eles fazem uma simulação uma vez por ano, uma vez por semestre, para que quando tenha um princípio de incêndio, alguma emergência nesse sentido, eu procure o responsável do meu setor, que já vai estar identificado, vai dizer qual é o caminho que eu tenho que tomar, o que eu posso levar da minha mesa, né? Então, eu consigo entender qual será a minha postura, o meu comportamento no momento do incêndio. Mas isso eu tenho lá muito bem elaborado, num procedimento, faz parte do sistema de gestão, eu sou certificado. A hora que acontece o negócio, se eu não fiz um exercício, se eu não criei um cenário, se eu não eduquei as pessoas para que elas saibam como proceder, amigo, vai ser um Deus que nos acuda. Porque aí não vai. É basicamente tentar racionalizar o lado direito emotivo do cérebro. Essa é a grande verdade. É tentar racionalizar, levar um fundamento mínimo para que a gente possa tomar decisões neste momento, como você deu, de desespero, às vezes de uma crise, de algo que não foi planejado. Então, acho que essa é a grande ideia. André, a gente está já com o tempo aí estourando, o papo está muito bom, realmente, mas a gente precisa aqui avançar nas perguntas. Eu queria te perguntar quais são os objetivos e benefícios em se ter não apenas gestão de risco, mas principalmente, então, um plano estruturado de continuidade dos negócios. Bem, intuitivamente, já pela lógica, né, é continuar, é ter a tal perenidade, né, é se destacar, né, é ter o tal tom ali de liderança que tanto se fala dentro do mundo corporativo, principalmente aí dentro do compliance, se fala muito no tom da liderança, né? Mas o plano estruturado de continuidade de negócios, ele visa muito, né, a critérios, a tentativas da companhia, da empresa, passar pelas crises, né? E aí volta aquilo que nós havíamos falado ali no início, né? Minimiza acidentes, né? Acidentes que eu digo não é um acidente só natural, acidentes do percurso da vida da pessoa jurídica, né? Da companhia. Avalia esses momentos ali, negligenciei aquele tal risco, né? Ele minimiza isso, né? E tenta fazer com que ela ultrapasse justamente esse momento de maior crise. E nós temos aí, né, tem a ver com prevenção, né, por isso que se correlaciona com outros assuntos do mundo corporativo, como o próprio compliance, ou, olhando mais o macro ali, como eu tentei explicar rapidamente, a própria governança corporativa, né? Mas no plano estruturado, nós temos aí exemplos, né, e principalmente aí dos últimos anos, né, dessa últimas 2 décadas, talvez, destacando mais até a própria ISO. Aí o Roberto até, o nosso tempo realmente está acabando, né? Mas a ISO a 22301, né, trata muito disso, trouxe aí em 2014, 2015, por ali, regras, né, de produção, né? Um monte de regras, milhares até de regras técnicas sobre o assunto, não dá tempo da gente comentar sobre elas, e acabou abrangendo um sem número aí de países que adotam essa ISO, né? Então, realmente ali tem vários critérios, a gente tratar de ISO aí, elas são realmente, ontem a gente conversando um pouco, elas são enfadonhas, né?
não é o escopo aqui, mas que o público que esteja ouvindo saiba, né? 22.301 é um grande caminho das pedras para a gente ter esse assunto e tentar colocar num plano estruturado realmente. Eu só destaco, Bruno, para tentar finalizar aí, exemplos, né, sobre isso. Empresas que podem ter muitos problemas com desastres ambientais, né, ligados ao aquecimento global. Isso aí, na verdade, até gerou na década de 90 o que nós temos relativamente ali 15 anos depois com essa ISO, né? Indisponibilidade de sistemas, luz, água, esgoto, luz, água e telefone. Ontem, né, com o nosso ciclone, né, será que a continuidade, como que a gente dá para ela? Fica aqui, né, essa mensagem, né, desse enfrentamento, talvez, aí, desse tipo de crise, né, uma crise, um problema ambiental que não estava previsto. E aí, como? Será que num plano não teria algum tipo de regra, transformadores para ter energia, né? Enfim, são questões, eu acho que a gente tem que ficar atento, e eu acho que ele se insere, né, dentro da gestão, dentro da governança corporativa realmente, o plano. Acho que a regra é prevenção para conseguir dar manutenção e destaque dessas entidades, dessas companhias, empresas, frente a essas adversidades, né? Que ela olhe para essas coisas, consiga monitorar isso, colocando realmente no papel. André, eu vou pegar o seu exemplo do que aconteceu ontem em Santa Catarina, e é claro que também era um evento até certo ponto imprevisível, de consequências muito desastrosas, inclusive para quem está acostumado a lidar com esse tipo de questão. Mas, assim, como o Roberto falou também, nós precisamos entender o nosso modelo de negócio, primeiro, para saber se, em eventuais momentos de crises, por exemplo, nós já não precisaríamos ter geradores previamente instalados para não acontecer o que aconteceu com a nossa cidade vizinha de Governador Celso Ramos, que ficou 80% totalmente destruída, sem luz, sem telefone, sem comunicação. E aqui é claro que eu não estou falando que o prefeito deveria ter geradores já instalados na cidade. Mas será que foi pensado eventualmente nisso, num local de saúde, como um hospital? Será que isso já não está dentro do plano de continuidade, ter um gerador? Uma vez que, por exemplo, o governador Celso Ramos ficou o posto de saúde sem qualquer tipo de energia elétrica. E aí eu estou usando um exemplo próximo, mas talvez dando um exemplo prático de como é importante pensar, sim, em ter continuidade de negócio, em fazer a gestão de crises e ter a área de compliance dando suporte a elas. Eu acho que essa é a grande lição que fica. Roberto, como é que funciona, então, essa questão de gestão de riscos e continuidade de negócios? Uma precede a outra? Eu posso implementá-los em paralelo? Como é que funciona? Poderia estar nos trazendo a sua experiência, Roberto? Eu prefiro, como eu já disse, entender primeiro a empresa, o negócio, o modelo de negócio. A partir dali, você começa a dessecar o risco, com base naquilo que você se propõe a trabalhar, a produzir, enfim, aquilo que a empresa tem de propósito, eu começo a dessecar os riscos e começo a dar uma possibilidade, né? E aí vou pegar um ganchinho naquilo que você falou uns minutos atrás, de eu melhorar a minha tomada de decisão com base na minha gestão de risco, com base nos meus propósitos e aí sim no meu plano de continuidade de negócio. Eu vou errar, mas eu vou errar pouco, né? Eu sempre escutei que quem quebra uma empresa é o rei na barriga. O que eu quero dizer é, você tem que saber, você tem que baixar a cabeça, você tem que compreender o detalhe, a simplicidade do seu negócio. Sempre pode acontecer alguma coisa. Como você estará preparado para a resposta, é o primeiro ponto, e para a recuperação, na continuidade dos negócios que o André falou.
Então, sob esse ponto de vista, conhecer o negócio e depois, ou paralelamente, ir amadurecendo a sua gestão de risco é fundamental. Eu aposto que a primeira reunião sobre gestão de riscos com o time, com as diversas áreas da empresa, da organização, da instituição, a primeira reunião vai ser muito diferente da reunião número 10, número 11, número 12. Por quê? Os riscos residuais, eles vão se transformando, os riscos inerentes, eles vão aparecendo, coisas que eu não lembrava, eu vou registrando, situações as quais eu passava, mas não entendia que poderia ser um risco para o meu negócio, para o meu setor, para os meus pares, para aqueles aos quais eu estava gerenciando. Enfim, eles caminham paralelo, mas eu diria para ti, conheça o seu negócio primeiro. A partir daí você vai, ou seja, eu consigo trazer o remédio se eu sei qual é a doença. E acrescentando, Roberto, não há gestão de riscos e plano de continuidade de negócios que durem se não tem pessoas capacitadas, treinadas e, acima de tudo, imbuídas de um espírito coletivo e não apenas individual, em prol dos valores da organização. Esse é o grande recado. Não adianta também formalizarmos tudo e na hora, quando acontece, cada um vai para o seu lado guardando o seu interesse. Então, acima de tudo, precisamos entender o nosso modelo de negócio, resguardar os valores da organização para entender que nós servimos a organização e não a organização a todo momento entregando algo e simplesmente depois que eu fecho a porta, saio da minha sala, acabou a empresa para mim. Essa é a lição que também deve ficar, né, Roberto? Sim. Nesse sentido, eu gosto de trazer o termo propósito. Qual é o propósito do teu negócio? Eu vou dar um exemplo bem rápido, Bruno. Eu sei que o tempo está se esgotando, mas eu comprei um computador esses dias, em função do trabalho em casa, que lá no computador veio um selinho que é o capacete do Ayrton Senna, né? E dizendo que parte da verba, né, da compra, do valor do computador, uma parte é destinada àquela instituição que promove a educação de jovens carentes, etc. Ali tem um propósito tão forte, claro, a marca Ayrton Senna, né, o sentimento que ele nos traz, fala por si, mas o que a responsabilidade que esta marca de computadores tem junto àquele selo é enorme. E aí, como que ele tem que trabalhar isso com as equipes, com o mercado, com os seus fornecedores, e aí a gente volta lá para o início, às 19 horas, que nós começamos a falar sobre gestão de risco e continuidade dos negócios. André, 2 em 1, vai. A gente quer, em razão do tempo, que você correlacione compliance, gestão de riscos e plano de continuidade de negócios, afinal, esse era o tema do nosso webinar, e, se puder, já tecer as suas considerações finais. Bom, eu vou ter que ser muito breve, né? Já é 19h59, né? Então, para gravar, tipo um mantra, né? Um mantra. O Roberto tinha falado ali, né? E tu também, né? Na parte de pessoa, os gregos já falavam que o mais importante é a gente tentar se conhecer, né? Autoconhecimento. É quase a mesma coisa do que nós estamos falando, né? Conhecer o seu negócio, né? Com verdade. Enfim, aqui a minha sugestão, né? O meu mantrazinho, minha liçãozinha de casa: padronizar e uniformizar o seu negócio. Escrito, olhado, né? De acordo com o tamanho e a sua necessidade. Isso aí eu acho que é fundamental, né? Vai ser 5 regrinhas, depois muda para 10, mas comece. E eu penso, né, o GRC, Gestão de Risco e Compliance, mais o Plano de Continuidade de Negócio, o PCN, é igual à governança corporativa. Grosseiramente, né? Perfeito. Então, é basicamente isso aí. Roberto, e as minhas considerações finais... Desculpa, Bruno. Eu vou, já que eu estava falando dos gregos, né? Eu vou tentar me lembrar o Heráclito,
Estou dando até uma olhadinha na cola que eu peguei aqui, ó. A única coisa que não muda é que tudo muda. Isso tem a ver com continuidade, né? Então, a minha mensagem é basicamente sobre isso, né? 2000 e poucos anos atrás, esse cara aí, o Heráclito de Éfeso, já tratava sobre isso, né? E ele era meio mal compreendido já naquela época. O pessoal não sabia muito bem o que ele dizia, e era um bom comunicador. Roberto, suas considerações finais, rapidamente, por gentileza. Bruno, de forma bem sintética, pessoas e método. Dentro dessas pessoas, eu tenho o engajamento, eu tenho aquele que vai comprar a minha ideia, que vai manter a sustentabilidade da empresa. Método, tenho transparência, métricas, monitoramento, auditoria interna, aí você escolhe o caminho que você quer seguir, dependendo da cultura da empresa. Eu escutei do empresário, para fechar mesmo, escutei do empresário o seguinte um dia, ele não é mais vivo. Ele disse o seguinte, pode me tirar tudo, deixe só as pessoas comigo, que eu começo tudo de novo. É isso. Maravilha. Legal. Bem, muita gente aqui no chat se manifestando, dando parabéns aí, principalmente a vocês, debatedores, falando que o tema é super importante. A gente agradece a participação de todos, de verdade, eu não consigo aqui mencionar o nome de cada um. E fica aqui o nosso muito obrigado, mais uma vez, nossos sentimentos, é um momento difícil que Santa Catarina está passando, vai superar, em breve, com certeza, utilizando as palavras do André, vamos ter ainda mais resiliência, cada vez mais nos nossos dias, as crises nos trazem isso, nos desenvolvem esse tipo de sentimento, de vontade de vencer, e de qualquer forma, o IBDCN agradece a presença de todos, nosso muito obrigado e até semana que vem. E uma coisa, Bruno, se inscrever no canal, né, do Instituto, clicar naquele sininho que apresenta ali, e aí a gente vai conseguindo se comunicar entre nós aí, né? Principalmente para sugerir novos temas, Exatamente. para que traga outros convidados, para que, de fato, vocês sejam os atores principais dessa obra. Maravilha. Boa noite, Abração para vocês aí, um abraço a todos. Valeu, boa noite, Valeu. gente. Valeu. Obrigado, até logo. Valeu.